Então, entrando aqui nos estúdios de História Cabeluda, ele, a lenda Eribaldo Maia. Seja bem-vindo, Eri. Tudo bem com você? Porra, que saudade, Eri, que saudade. Olá, Gustavo. Chamado de Gustavo é um chamado obrigatoriamente feito para ser respondido e aceito, né? E nada como um assunto de Big Brother para nos trazer até aqui. Claro, com toda a seriedade do universo, porém nem tanto, porque também se for sério demais, ninguém aguenta, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu só... Ah, pronto, consegui, deu certo, deu certo. Queria dizer que o Sport venceu o Santa Cruz no Clássico das Multidões 2-1. Os gols foram feitos por Gustavo Coutinho, estreante do dia, camisa 9, e Fábio Matheus, menino da base, criado em Recife, ficou muito feliz, ele é torcedor do Sport. E o técnico do Sport que eu tô torcendo para ele não é nem só porque eu sou do Sport, né? É porque ele é fã de Paulo Freire, ele já falou isso na entrevista coletiva algumas vezes. Os bolsominions, torcedor do Sport, tão puto porque ele disse que para ele as relações humanas no futebol ele considera muito Paulo Freire para tentar dialogar com os jogadores. E para comemorar a vitória do Sport, ele postou Calle 13. Muito forte! Souza, ele já está no meu coração. Muito bom, muito bom, muito bom. Porra, que alegria. Que alegria de viver. Pô, e é isso. Eribaldo, seja muito bem-vindo aí. Muito legal te ter por aqui. Porra, direto eu lembro de umas coisas que a gente já viveu e como o tempo passou e puta merda, né? A gente já fez coisa pra caralho. A gente já fez coisas... Muitas coisas, né? Muitas coisas. Incríveis, incríveis. Coisas aleatórias, coisas nem tão aleatórias assim. E coisas, às vezes, não tão incríveis, né? Que esbarraram ali na mediocridade e na... Bem pouco incrível, né? Eu diria bem porque é o incrível do arcabouço fiscal, né? É o incrível da meta de déficit zero. Mas, Eri, seja muito bem-vindo aqui ao canal, muito legal te ter por aqui. E pedir para você se apresentar, né, pro pessoal aí, dizer quem é você, para onde vem, para onde você vai, porque tem muita gente aí da New Generation, né, do canal História Cabeluda, que não conhece o trabalho, né, não é dessa época, já podemos afirmar, né, categoricamente que não é dessa época. É isso, pessoal aí do História Cabeluda, eu sou Eribaldo Maia, né? Sou formado em História, estou finalizando minha formação em Psicanálise, estudo já há um bom tempo Teoria Crítica, Psicanálise, Marxismo, essas intersecções entre política e subjetividade. Sou de Recife, pernambucano, e junto com o Gustavo a gente já fez algumas coisas juntos e sempre que dá a gente está fazendo coisas juntas para somar e difundir o pensamento revolucionário e, quem sabe, semear uma semente que eu espero que brote daqui a uns 5 anos no máximo, que se chama Revolução Brasileira, porque eu também estou com pressa no... Não... Esse papo do povo de falar preparar o terreno para os meus netos, meu amigo, você não tá entendendo. Eu quero pegar a passagem subsidiada pelo Estado e ir passar as férias em Maragogi. Eu quero fazer isso. Não, é o que eu digo. Eu sou super favorável. Vamos semear tal, mas eu plantei pimenta, ela nasceu em 15 dias. Porra. Já dá pra semear logo. É isso, porra. Imagina. Tá maluco, pô. Pô, e é muito legal porque a gente já fez muitas atividades juntos, né? A gente, em 2021, fez ali os grupos de leitura do livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, o que à época, a gente pode dizer, né? À época foi um hit. Não, pô? Foi um hit. Foi, eu acho que foi mais de 500 inscritos, né? Mais de 500 inscritos. Nesses grupos, né? Teve que fazer mais de uma turma, enfim, foi gigantesco, né? Para um livro denso, né? Eu fiquei bastante surpreso. Tudo bem que tinha a questão da pandemia, as pessoas estavam em casa procurando o que fazer, mas ainda assim foi um negócio surpreendente. Pô, a gente fechou 3 turmas do neoliberalismo e uma turma do chatíssimo livro Patologia do Social, né? Exatamente. Então, enquanto... Ainda fez eu acho que foi bem legal também, apesar de ter sido menos gente, né? No momento que a gente tava mais no iniciozinho ainda ali, por ideologia, acho que foi o momento que a gente estreitou ali pela primeira vez os laços depois do realismo capitalista. Foi legal também. Foi na época, em janeiro de 21, quando o canal tinha 10 mil pessoas. A página no Instagram tinha 10 mil pessoas. É isso. Ó, vocês não têm noção
Gente, vocês não têm noção do quanto a gente tá trabalhando faz anos. Se vocês não estão ligados, vocês não estão ligados. Depois disso já teve livro junto, já teve Porra. tudo, né? Curso e classe esquerda, com temáticas parecidas e assim vai, né? Porra, muita coisa, muita coisa. E a gente, o Pura Ideologia foi um momento, né? Eu lembro até hoje, quando a gente tava chegando no finalzinho do Pura, que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais fazer análises minuciosas, porque chegou um dado momento que eu olhei ali pra situação do filme e falei, eu não entendi nada do que essa parte quer dizer, então eu vou ficar com a interpretação do filme. Eu acho que o Pura Ideologia era legal por isso, né? Porque meio que tava todo mundo ali debatendo e todo mundo ciente que tava todo mundo muito ignorante em relação ao que tava debatendo, né? E eu acho que a melhor forma da gente aprender é sendo burro, né? É isso. Nossa, e bota burro nisso, né? Socorro, nossa. Hoje eu vejo... Eu tava até postando um dia desses dizendo, porra, é muito bom ser burro numa coisa, né? Tô lendo ficção científica agora, porque agora eu tô descobrindo um mundo que eu não fazia a menor ideia, ou seja, eu era completamente burro numa coisa. Porra, é muito bom, velho. Eu me sinto burro assim com gastronomia. E aí toda vez que eu vejo um vídeo, eu vejo um negócio, vejo uma técnica, eu falo, caralho, é muito legal isso, velho. Eu estou aprendendo de verdade, velho. Eu estou aprendendo, muito foda. É isso. Pô, e aí a gente te fez esse convite, né? Porque na última semana aconteceu um evento cataclísmico, né? Na internet, nessa realidade maravilhosa e que repercutiu muito no Twitter, que foi, né, a saída da participante Vanessa Lopes do BBB, né? Porque pra quem não sabe, o Eribaldo, eu não sou tanto desse mundo, mas o Eribaldo, além de ser um exímio historiador, pesquisador, pensador aí, que tem os seus cursos, tem as suas paradas muito fodas, também é um exímio fofoqueiro. Um dos da melhor qualidade. Esse daí gosta de uma fofoca. Apreciador de reality shows. Fortíssimo, fortíssimo. E é nesse ponto minha discordância com Adorno, né? A necessidade da alienação é fundamental para a existência humana. Eu jamais queria viver numa sociedade que eu tivesse que resolver tudo, fazer uma assembleia coletiva para decidir sobre tudo. Eu não vou querer decidir sobre a produção de aço. Eu não quero. Por favor, exista um burocrata para resolver isso por mim. Eu não quero pensar nisso. Eu quero saber se Gustavo Coutinho vai meter gol no Santa Cruz. É isso. Não, perfeito, né? Criar Então, shows é algo que eu gosto, assisto todos, assisto Big Brother, só não assisti a Fazenda ainda, mas assisti Big Brother, Férias com Ex, Brincando com Fogo, Match Perfeito, o Ultimato Queer é maravilhoso, inclusive. Pô, isso daí é conteúdo de qualidade, gente. Vocês têm que entender, né? É isso, porque eu acho que a nossa formação, Eribaldo, é fofoca ultra metodológica, né? É isso. Fofoca é coisa séria, pô. Porra, é isso, né? É seríssimo. E não dá pra sair fofocando de qualquer jeito. Não. Você precisa ter método. Exatamente, você precisa de estudo. A fofoca é uma ciência. Diria que só está abaixo da imortal ciência do proletariado. Só essa está abaixo. Eu acho que a fofoca ainda é mais imortal do que a ciência do proletariado. É verdade. Acho que depois da revolução ainda vai existir fofoca. É verdade, é verdade. Aí você matou, porque... Depois da revolução ainda vai existir fofoca. A fofoca é datada... Mas uma sociedade de classe, o ser humano, como diz Marx, vai ser caçador pela manhã, crítico literário à tarde e fofoqueiro à noite. Ó, tá sentindo? Imagina que delícia. Puta merda, isso daí... Menina foi pro show de Periclão, tu não sabe quem eu vi lá se agarrando. Quem? Aí a pessoa já puxa a fofoca, pô. Você vê, é isso. Você vai ver ali, esquece. Evolução, mas e aquela fofoca leve, aquela fofoca que você não tá preocupado se vai ser despejado, em ser explorada, é a fofoca do amor, é a fofoca do querer bem. Inclusive, a fofoca é a prova que você quer bem. Você se importa tanto com o outro que fala da vida dele. É isso, perfeito. Não, essa síntese eu acho que é simplesmente a síntese perfeita. Claro que Não, a galera tá falando que você falou do show do Péricles, aí eu falei, quem? Né? Você vê que é muito mais forte que eu, né? É um mecanismo imediato, né? Imediato. E aí, uma notícia, né? Correu muito, né? Os meios de todos os fofokers aí do Brasil, os fofoqueiros do Brasil, que foi a saída da participante Vanessa Lopes aí do Big Brother, né? A Vanessa Lopes, que é... Eu não sabia quem era, né? Eu não sei quem são essas pessoas. Eu sabia porque ela mora em Recife, né? Ela mora em Recife. E aí... 14 milhões de seguidores no TikTok, né? Porra, eu não sabia disso não, velho. É que eu não uso TikTok. Famosa quem que tem 14 milhões de seguidores no TikTok? Não, o que faz, né, pra ter 14 milhões de seguidores no TikTok? Mas aí... Ah, é verdade, né? Pode manter com... É isso, eu só sei fazer isso. É bolsonarista. Mas,
É? Ela e os pais, né? Porra, não tinha como não ser, pô. Morando onde ela mora, com a galera ali, difícil. Ali era a região de Recife, onde concentrou os bolsominions de Pernambuco ali. Putz, aí é muito forte, né? E aí a gente viu que ela teve uma participação no reality show um tanto quanto, né, particular, um tanto quanto peculiar, né? Porque em diversos momentos a gente viu que a dona Vanessa estava ali num estado, né, enfim, de um pouco... Eu não sei dizer. Eu vou passar uns trechos aqui, Eri, eu vou até transmitir aqui contigo. Deixa eu primeiro abrir, aí eu vou transmitir aqui para você, só pra gente poder contextualizar aí o nosso telespectador. Eu coloco aqui, Vanessa Lopes Highlights BBB. Eu acho que se botar vai ter coisa boa, hein? Porra, mano, o primeiro resultado da busca, Vanessa Lopes surtando. Eu acho que se me botasse uma câmera lá em casa, o pessoal ia ter mais certeza que eu tô perturbado do que a Vanessa Lopes, assim, no Big Brother. Nossa, até a Ismael... Nem precisaria estar sob pressão de estar no reality show, assim. Deixa eu ver aqui. Puta, que surtando é muito foda, né? Caralho. Não, tem vários momentos aqui. Eu acho que vai dar direito autoral por causa da Globo, verdade, tem essa. Tem essa, é foda. Então, gente, ó... Tem vários momentos dela, tipo, falando sozinha. Sim. Dizendo que tem gente atrás do espelho, que tem mesmo, né? É verdade. Sim. Ela só constatou, na verdade. Tinha gente atrás do espelho, que o boneco tava falando com ela, que os outros participantes eram atores para influenciar a coisa dela, que gente tava fazendo publicidade, que cantou música para ela, enfim, tava uma coisa bem, né, ela nessa coisa quase persecutória, né? Sim, total. Eu vou aqui tentar, eu achei um vídeo que parece que vai ajudar a gente a dar uma analisada um pouco mais aprofundada nisso aqui, peraí, deixa eu só ajustar ele aqui na janela. Eu sempre, para dizer às pessoas aqui, eu sempre acho que eu assisto reality show por dois motivos muito simples. Um, para esvaziar a mente, né? Quero pensar é aquele conteúdo que você não precisa gastar meio neurônio para assistir, e porque muitas vezes é um experimento antropológico. Porra, muitas vezes é quase todas, né? Quase todas. Ó, vamos ver aqui. Gente, olha esse layout. Olha esse layout! Tá entendendo? Pô, o trabalho da Ju e da Lara ficou simplesmente fantástico, maravilhoso, fabuloso. Inclusive, ó, olha que cuidado, olha que primor, olha que aesthetics. Sigam o Eribaldo aqui embaixo nas redes sociais que estão aqui, ó. Canal do YouTube Eribaldo Maia e Instagram Eribaldo Maia. Mais algum tipo de jabá que você gostaria de fazer, Eri? Vou fazer de novo, mas... O único jabá que eu tenho para fazer é que o meu livro, né, que o neoliberalismo e sofrimento psíquico, o mal-estar nas universidades, que saiu pela Ruptura, ele esgotou a primeira edição, né? E vai sair, já está a caminho. A segunda edição você pode adquirir pelo site da Ruptura, inclusive com pós-fácil do jovem Gaio Fato. Aí, ó. E agora, hein? Aí você... Olvídate todo! Olvídate todo! Pronto, agora sim, Jordana, desculpa. Eu ajeitei o layout aqui porque é isso, né? Eu tô falando que eu sei fazer a configuração, mas eu tenho que sempre demonstrar aquele toque de amadorismo que é o que dá o molho. É o que dá o charme, né? Não tem jeito. Não tem jeito, não tem. Mostra que é gente como a gente, né? Gente como a gente. Ó, então, vou transmitir aqui a tela aqui pra você, Eri. Peraí. Vamos lá, então. Esses são os momentos, gente, em que a Vanessa Lopes, né? A participante aí do BBB, influenciadora de alguma coisa muito famosa. Né? Vanessa Lopes surtou no BBB 24? O que está acontecendo com a participante que está tendo um comportamento tanto quanto estranho? Enfim, eu vou te mostrar tudo no vídeo de hoje. Não sei quem é esse cara... João Paulo Grandão. João Paulo Grandão. Já começou, né? Eu achei bom o nome. Não, achei bom, eu gostei. A influenciadora Vanessa Lopes virou assunto desde a madrugada desta quinta-feira, dia 18, após apresentar um comportamento inusitado. Enquanto os colegas de confinamento se divertiam na festa, ela apareceu falando... E a musiquinha do Bully atrás, né? Do jogo Bully logo ali, ó. Mostrando aí que a semiótica faz todo sentido, né? Galera aplicou um bullying sinistro, né? Sinistro. Sozinha, compartilhando teorias curiosas sobre o jogo. Ela disse até mesmo que os participantes do programa seriam atores contratados. Gente, vocês são atores, todos, não é? Pois é, o comportamento da Vanessa Lopes está dando o que falar. A galera da internet está dizendo que ela surtou, ou estaria surtando na casa do BBB 24. A mulher tá vendo mensagens subliminares nas paredes da casa, conversou sozinha e até mesmo criou diversas teorias. E com isso as pessoas estão dizendo que ela está na verdade fazendo um personagem,
uma espécie de atuação. Se isso é um personagem, não deu muito certo não, tá? Na verdade deu certo, só que de forma negativa, porque a galera na internet tá tratando ela como doida, dizendo que ela surtou de vez e estaria precisando de ajuda. Ou será que ela tá na verdade com abstinência de alguma coisa? Vai saber, né? Abstinência de TikTok, talvez? O pai da Vanessa Lopes fez um pronunciamento e falou sobre toda a situação dela. Fala pessoal, boa noite, prazer falar. Eri, se você. Eu acho que é mais interessante a gente até assistir o vídeo completo e depois a gente tecer alguns comentários do que a gente tinha até trocado inicialmente. Pra dar uma contextualizada aí na questão que eles colocaram, é que ela mora em Recife, os pais dela são de uma família muito rica, de uma família bem abastada. Antes dela ter feito sucesso, assim. Ela vem desse lugar social de muita riqueza, assim, de muita, assim, bastante pesada. Acho que essa contextualização é bastante Dá importante. pra ver pela carinha, né? Porque o cara tá mais conservado do que eu, né? Caralho, ali é isso, né? Foi ali a produção toda de seringal pro botox do jovem ali, né? Mas nada contra, né? Nada contra. Até tenho amigos que usam. Eu não uso, por isso que eu pareço velho. Por isso que o Cauê fala que parece que eu tenho 46 anos. Maldito! Canalha! 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 Com vocês. Cheguei aqui, tô olhando várias informações e aí, em respeito, tá? E até agradecimento aí, eu quero aqui fazer um esclarecimento oficial, essa crescente de informações aí, preocupados, né, com a saúde mental da Vanessa, tá? Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo, um cuidado com a integridade de todos os participantes. Então, desde o processo quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão. Eu era o psicólogo. E que se houver alguma atitude extrema, automaticamente isso é intervido, tá? Eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande, diferentemente das informações que estão chegando aqui para mim, né, de uma forma indireta. Então eu faço esse vídeo aqui registrando que a Vanessa está sendo muito bem acompanhada, que a Vanessa também, que é a pergunta que me fazem, tem acompanhamento também fora da casa, e que, de novo, gente, ali nós estamos tratando de um confinamento, e o confinamento, ele tem uma série, ele desperta muita emoção, muita alteração, e vai depender do perfil de cada participante. Então eu queria agradecer do fundo do coração toda a preocupação de vocês. Reitero, olhando olho no olho aqui de todo mundo, ela está sendo bem acompanhada, nós temos muito contato lá, muito obrigado pelo carinho de vocês, e eu aproveito esse vídeo para dar só um alerta, que a gente precisa de um mundo realmente com mais amor, mais compaixão, e não brincar com um assunto tão sério nas redes sociais, que inclusive atinge milhares de brasileiros que não podem ter até um acompanhamento, né, e não tem pessoas que vão cuidar, às vezes nem tem uma família também para cuidar em qualquer necessidade. Obrigado a todos vocês e uma ótima noite. A galera da internet está comentando sobre essas atitudes da participante no programa. E eles estão falando o seguinte: gente, a Vanessa Lopes pilhou o real. A Vanessa Lopes está claramente fazendo isso pelo jogo. A Vanessa Lopes está no nível de loucura que o Caps fica assustado. Gente, merda. A Vanessa Lopes está alucinando. A Vanessa Lopes está com abstinência de celular. A Vanessa Lopes enlouqueceu real. Eu tô preocupada. Qual a sua opinião sobre esse comportamento da Vanessa Lopes no BBB 24? Deixa aqui embaixo o seu comentário. É isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Eu queria aqui, pessoalmente, agradecer ao João Paulo Grandão, porque esse vídeo foi perfeito. Eu acho que ele foi perfeito. Informativo, rápido, bem feito pra caralho. Porra, João Paulo Grandão, parabéns aí, viu? Parabéns. Compacto, na medida certa. Mano, na medida certa, na medida certa. Bom, e aí, Eri? O que você achou? Primeiro dizer que o pai da Vanessa Lopes e a família dela bolsonarista pedindo amor é até um pouco irônico, né? Eu vou só mudar aqui o layout pra telinha pra ficar bonito. É isso. Tem uma coisa que eu acho que é isso, né? Claro que a gente pegou o tema do BBB, que é um tema que sempre traz muita risada, você se diverte, é algo um pouco mais leve, para tratar de um assunto mais sério, que é não tanto o comportamento de Vanessa Lopes. Acho que o pai dela termina colocando, puta, a pessoa tem que concordar com o bolsonarista, é um negócio tão triste. Mas o pai dela coloca uma coisa que é interessante, que é, ela tá numa situação de confinamento, né, numa situação de confinamento de jogo e de exposição. Tudo bem que ela já vive a exposição dela,
mas uma exposição dentro de uma bolha, né? Uhum. Ela tem 14 milhões de seguidores no TikTok, tu não sabia quem era Vanessa Lopes até ela entrar no Big Brother. Perfeito. Né? Então ela tem um público grande dentro de uma bolha específica de TikTok, por exemplo. Eu só conheço ela porque ela é de Recife, mora lá, né? Na verdade ela nasceu em Brasília, mas mora desde criança em Recife, então ela é de Recife. E ficou conhecida lá antes de estourar no TikTok nacionalmente. Então conhecia por conta disso. E, bem, uma pessoa em situação de confinamento, ainda que seja uma pessoa que já lide com exposição, tem uma diferença clara e que a gente não vai saber como cada pessoa vai reagir. Uhum. Então, reagir de maneira a você sair do seu, entre aspas, normal numa situação dessa, é normal. Claro. Né? Porque você está numa situação anormal, né? Que não é a sua situação de dia a dia, né? Na sua casa, sei lá, fazendo a sua dancinha do TikTok no caso dela e esse tipo de coisa, né? Então ela saiu de uma situação anormal, de uma situação do cotidiano para uma situação excepcional que é o Big Brother, e isso pode ter desencadeado ela reagir de uma maneira muito diferente do que ela reage. Só que a gente não tem nem como a possibilidade de afirmar isso, porque ninguém conhece Vanessa Lopes pessoalmente. Perfeito. Então é muito problemático você dizer que ela tá surtando, etc, etc, porque você não conhece Vanessa Lopes. Muito possivelmente, se você pegasse uma câmera, por exemplo, e colocasse na época do confinamento da pandemia na casa de cada um de nós, possivelmente você mesmo assistindo depois, você ia dizer, meu amigo, eu estava completamente maluco aqui. Perfeito. E um ponto interessante é a gente entender que um cuidado fundamental que é importante. Primeiro, não é possível definir se uma pessoa está em processo patológico através de um reality show, através de fora. A única forma de fazer isso é através de uma escuta clínica psicológica, psicanalítica e um acompanhamento psiquiátrico e de agentes e profissionais de saúde, de preferência interconectados, como o CAPS propõe, né? Essa rede interprofissional capaz de produzir um diagnóstico que não vem de uma hora para outra. E o segundo ponto é, a gente precisa entender, compreender que é parte da vida humana reagir de maneiras muito diversas em situações diversas. Então, por exemplo, se eu participei do confinamento na pandemia como muitas pessoas não puderam participar, se confinar durante a pandemia. Mas, por exemplo, pessoas que participaram do confinamento da pandemia. Teve gente que foi fazer pão, foi malhar feito um maluco. Que abriu o canal no YouTube. Canal no YouTube, foi fazer podcast, foi fazer marcenaria. Teve gente que se afundou numa depressão. Teve gente que perdeu a habilidade, inclusive eu participei de um podcast para falar sobre isso. Teve gente que perdeu muita capacidade de se relacionar socialmente com o outro. Né? Você perdeu aquela capacidade de fazer amizade, de nutrir amizade, de coleguismo. E são situações que lhe tiram do eixo do que é o seu normal, né? Do que é o seu comportamento normal. O problema de você banalizar o diagnóstico não é, e aqui nesse caso, disfarçado de uma preocupação de saúde mental, o que não significa que não possa ser preocupante, que não possa gerar preocupação. A forma como ela agiu, principalmente nesses momentos em que ela tinha quase que uma concepção de perseguição, de que todo mundo atuando e etc. Isso gera preocupação? Sim. Né? Deveria ter alguém responsável, né? Essa equipe que o pai dela falou, né? De profissionais de saúde, para verificar e abrir um espaço de escuta com ela, para poder ir fazendo esse acompanhamento terapêutico enquanto ela está dentro da casa, era para ter. Não sei se foi feito, porque eu não conheço como funciona esse processo dentro do reality show Big Brother, especificamente. Contudo, não é de se estranhar que uma pessoa saia da normalidade numa situação que não é o seu normal, que não é o normal do seu cotidiano. E o pior, impedir ou achar estranho que as pessoas possam reagir de maneira, entre aspas, anormal em relação à sua normalidade, diante de uma situação que não é o seu cotidiano, que é anormal para você no sentido de que escapa do cotidiano, é você tirar o direito das pessoas vivenciarem experiências diferentes, de formas muito diferentes. Por exemplo, o DSM, ele coloca que pessoas... Só para poder esclarecer para a galera, gente, DSM é o Manual de Diagnósticos que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria.
Então, ele é o documento base, né? Ele é o documento que vai estipular e vai criar todos os mecanismos diagnósticos da medicina, né? Da medicina no geral, não só da psiquiatria, na verdade, né? E aí, o DSM é um documento que é referenciado e é referência para todas as formas de diagnóstico que existem na medicina. Então, né, eu acho que até vale a pena a gente fazer essa pontuação, Eri, porque como muita gente aqui não acompanha o tema da saúde mental Perfeito. como a gente acompanha, eu acho que é legal fazer esse panorama, assim, né? É o principal manual diagnóstico da medicina e especialmente usado na psiquiatria, né? E, por exemplo, o DSM coloca que se seu pai, sua mãe, o grande amor da sua vida, morrer, você tem 2 semanas para ficar legal. Se você não ficar legal em 2 semanas, você começa a cair no diagnóstico de depressão. Só que há perdas que você não consegue elaborar em 2 semanas. Uhum. E é desumano cobrar que uma pessoa haja com normalidade 2 semanas após a pessoa ter tido uma grande perda. Uhum. É claro, isso é um exemplo diferente do de Vanessa, mas ela também passa por uma situação de ruptura da normalidade do cotidiano dela, que produz uma reação diante daquilo, aos nossos olhos é estranha, e é estranho, de verdade. Mas isso não significa que ela está louca, que ela está doente. Ela pode estar em sofrimento, ela precisa de escuta para isso. É num processo de escuta que eu vi isso. Negar isso é você criar uma concepção de ser humano que é tão normativa no sentido de tipo, você tem que ser assim, você vai ter que agir assim, independente das situações. Você Ó, retira a humanidade das pessoas. perfeito. Porque, por exemplo, se o meu time perde uma final, eu vou ficar de luto uma semana e possa ser que eu reaja muito mal. Se eu brigar, Ó, como já aconteceu diversas vezes, com pessoas que eu gosto e ficar mal e agir estranho e me fechar, isso já aconteceu. Se botasse uma câmera na minha casa para ver minhas reações quando algo acontece e que eventualmente eu possa reagir muito mal, as pessoas iam dizer a mesma coisa, que eu tô maluco, que tem que internar, que tá surtado, que tá em depressão, que vai morrer, que aquilo outro. Então, o problema é que por trás dessa falsa preocupação com a saúde mental de Vanessa e por trás dessa ultradiagnosticação de dizer ela tá com crise de abstinência de rede social, que inclusive esqueci o nome dele, rapaz, o menino que faz o canal do Normose, né? o Kenji, sim. Ele inclusive já fez alguns stories sobre vício em tela, né? E o quanto isso tem impacto. Por mais que Vanessa seja uma pessoa que trabalhe com telas, etc., a gente não tem como afirmar se ela passa por um processo de abstinência do vício em tela. Uhum. Só vai poder afirmar isso com o tempo. Então, por um lado, sofrer, agir de maneira estranha, agir de maneira aparentemente surtada, agir de uma maneira diferente do que você reagiria normalmente, faz parte da vida humana. Excluir isso da vida humana é tirar do ser humano a sua humanidade. Perfeito. E, por outro lado, você termina dando às pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por um processo de sofrimento, a associação com tudo que é de bizarro. Uhum. Então, se é estranho, é doido, tá sofrendo. Se é mau caráter, feito Bolsonaro, é porque é maluco. Se é Hitler, é porque é um psicopata. Nunca é porque a pessoa é assim. E é o que eu sempre digo, a pessoa pode ser uma pessoa incrível e estar em sofrimento mental. A pessoa pode ser uma pessoa com uma honestidade impressionante, um caráter incrível, uma pessoa muito massa, firmezíssima e ser uma pessoa em sofrimento mental. Da mesma forma que a pessoa pode ser uma escrota absoluta, Uhum. ou uma pessoa que vem de uma família muito rica e que por conta disso pode ter algum tipo de mimo ou coisa do tipo. E aí a gente não tem como saber também afirmar isso sobre ela, mas pode ser também. E isso não diz nada do sofrimento e está em sofrimento mental. Sim. Sabe? É isso. O sofrimento mental não tem nada a ver com caráter, com postura, com personalidade. Tem a ver com como as pessoas lidam com o seu sofrimento. As pessoas podem lidar com o seu sofrimento de uma maneira patológica, e isso precisa de escuta, e podem lidar com o seu sofrimento de uma maneira, como diz Freud, é sofrer melhor, sofrer de maneira mais saudável, sem se paralisar, sem entrar num processo de declínio da sua existência com o outro e com o mundo. Né? Então, Perfeito. ter esse cuidado é importante para que a gente não
num processo que aconteceu muito com o Bolsonaro, de que qualquer coisa, qualquer ato que o Bolsonaro falava é porque ele era maluco, era doido. Pra mim, não tem nada de maluco o Bolsonaro. Ele pode ser uma pessoa que tenha problemas? Bem, hoje em dia é difícil quem não tem algum problema, né? Uhum. Mas pode ser que ele tenha? Tenha, mas isso diz alguma coisa do ser humano abjeto que ele é? Não, perfeito. Do mesmo jeito que, tipo, o Mark Fisher era um cara que tinha depressão e era uma pessoa comprometida politicamente, que, bem, do que se sabe, era uma boa pessoa, um bom caráter. E isso diz alguma coisa do sofrimento dele? Não. Também não. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que é muito importante, Eri, né? Antes de a gente continuar, de sinalizar uma parada que me informaram, né? Primeiro, que o DSM é só da psiquiatria mesmo, né? Isso, é o CID, que é do geral. Que é geral. Isso, perfeito. E, pô, é uma coisa que eu percebo, Eri, que é um discurso que incorre muito nos nossos tempos, né? Eu acho que a gente vive uma grande época de uma necessidade excessiva de diagnóstico, como se as nossas inadequações, né? Olha só que interessante, né? Até usar o termo inadequações, né? Porque são elementos que, de alguma maneira, me retiram de um lugar adequado de como eu deveria ser. Então eu acho que é isso. A gente vive, de alguma maneira, né? Num momento... Não hoje, né? Mas eu acho que isso é um processo que está diretamente ligado à reprodução da estrutura social que a gente está inserido, né? Que é da criação de um eixo de normalidade, né? A criação de uma perspectiva que crie justamente um modo de ser e um modo de viver que está diretamente relacionado a alguma dinâmica entendida como normal, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante, né? Porque o que é o normal? O normal, ele é sempre aquilo que é trazido, que é pensado, que é articulado a partir de uma externalidade, a partir daquilo que é socialmente colocado, no sentido de que a gente não sabe o que é normal quando a gente é criança. A gente não sabe. A gente aprende o que é normal. A gente, de alguma maneira, vivencia aquilo e entende aquilo como normal. Então, até estava tendo essas brisas outro dia. Para uma criança de 5 anos, não há nenhum tipo de periculosidade imediata quando ela coloca o dedo na tomada. Por quê? Porque a relação que ela constrói com aquele ambiente, com aquele objeto, com aquela pessoa, ela é marcada pela experiência que essa pessoa tem com a realidade, tá ligado? Então eu acho que é isso, é a realidade que ela está inserida e as suas dinâmicas que estão diretamente conectadas com a forma como a política, a economia política opera, de como a lógica do trabalho opera e tudo mais, que vão fazer com que essa pessoa internalize aquilo que é entendido por normalidade. E aí a gente pode até ir, né? A escola é um lugar que faz e cria essa normalidade. O hospital psiquiátrico, a comunidade terapêutica são locais que vão imprimir essa forma de normalidade. E acho que isso é importante, né? Porque essa normalidade, de alguma maneira, ela é um ponto importante. Por quê? Porque é essa normalidade que garante a reprodução da estrutura social vigente. É essa normalidade que cria uma estabilização, que criam mecanismos, muitas vezes obrigatórios, arbitrários, violentos, adoecedores, e que mantém a estrutura como ela tá. Acho que até pensar, por exemplo, né? Pô, é ruim, por exemplo, pro capitalismo que as pessoas sejam extremamente felizes? Não, pelo contrário. É ótimo. É ótimo que você obrigue as pessoas a serem felizes. Que você obrigue as pessoas a apresentarem um certo grau de produtividade, de expectativa de como ser, né? E eu acho que quando a gente olha para o caso da Vanessa Lopes, por exemplo, a gente percebe que a normalidade, que como você falou, ela está inserida dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de um cenário em que há uma normalidade da qual ela foi retirada, da qual ela não está mais. E como que você vai dizer que isso não dá um piripaque do Chaves na cabeça da pessoa? Não, tem uma parada que eu fico... É claro, né? Ela entrou muito naquela coisa de todo mundo é ator, tal, não sei o que. Inclusive, quando ela se despediu das pessoas como se as pessoas fossem atores. Ela, eu sei que você tava muito boa essa atuação, não sei o que. Massa, beleza, você pode achar o que for daquilo, estranho. Enfim, mas não é a primeira vez, por exemplo, que o Big Brother coloca pessoas infiltradas dentro da casa para dar uma movimentada no jogo. Então, assim, ainda que de uma maneira exagerada, o que ela fala não é baseado no nada. Então, assim, dizer que ela tá pensando no jogo como se todo mundo fosse um participante ator, bem, pode ser que talvez seja muito mais, possa ser muito mais um erro de leitura do jogo, saca? Ou uma pessoa que entrou no jogo tão imersamente no jogo que não
tá dando conta das dimensões humanas que tá ali dentro de um processo de confinamento, ou então tá tão afogada pelas outras experiências do Big Brother que ela acha que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, é gente infiltrada, é paredão surpresa, é Big Fone, é tudo ao mesmo tempo, e isso embaralhou a cabeça dela, sabe? Porque, por exemplo, eu me lembro que teve um momento na pandemia que eu tava sozinho em casa, né? Tinha mais outra pessoa em casa, que eu me lembro que eu tava tanto tempo calado que eu peguei e fiz assim um dia, assim. Que era pra eu ver se eu ainda conseguia falar, tá ligado? Sim. Sim, imagina uma pessoa me filmando, aí vem uma pessoa sentada do nada fazendo... Você, meu Deus, enlouqueceu completamente. É. Aí eu comecei a fazer um Eribaldo, assim, pra ver se eu sabia falar linguagem articulada ainda. É. Tá ligado? Porque eu tava tão calado que eu fiz assim, meu Deus, será que eu ainda falo? Isso é uma pergunta de uma pessoa que, claro, tá perturbada por uma situação que justifica aquela perturbação. Tava há meses sem ver meus amigos, sem ver ninguém, sozinho, com medo, pessoas na minha rua que já tinham morrido, saca? Então você meteu um... Não é tão estranho quanto parece ser quando você analisa o contexto, né? Claro, eu podia estar em sofrimento? Podia, possivelmente até estava, falando da minha situação. Mas isso não significa que esse sofrimento designa uma anormalidade. Nem todo sofrimento designa uma anormalidade, uma patologia. Às vezes você está sofrendo porque é justo que você sofra aquela situação. Tipo, eu acho que é mesmo. A Jo fez uma pergunta que eu acho que é interessante, né? Que perguntou se não tem uma camada de egocentrismo aí. E aí a questão central não é que a gente está negando esses elementos. Esse é o ponto. Nós não estamos dizendo que não é, mas nós não podemos afirmar que é. Por quê? Porque isso seria antimaterialista. Isso seria trabalhar num campo especulativo baseado, né, seguindo a metodologia e os princípios da perspectiva do que a gente lê, tá atualizado, né, que é a necessidade de escuta particular daquele sujeito por nós, ou por um profissional da saúde mental, ou por qualquer outra pessoa. A gente não tem esse diagnóstico. Então, dá pra dizer, por exemplo, que é uma questão de egocentrismo dela achar que tudo é em relação a ela? É possível. É possível, mas isso, de novo, não parte de um lugar em que essa reprodução desse comportamento advém do fato de Vanessa Lopes ser um pedaço de carne jogado numa bola de terra no meio do universo, e aí ela nasceu com egocentrismo. A gente não tem substâncias para fechar essa afirmação. A gente pode cogitar, e beleza. É isso. Ela é uma pessoa que nasceu com dinheiro, se inseriu muito bem num contexto de rede social como o TikTok, onde explodiu. Isso faz com que, é claro, tem toda uma dinâmica do espetáculo em torno, né? Tudo que ela faz é um espetáculo, né? No TikTok. Qualquer dancinha, qualquer risinho, qualquer comida que poste, qualquer viagem que faça, tudo que ela faz é um espetáculo. Né? É claro que ela pode estar dentro de uma coisa assim meio... Né, como diz o jovem, né, numa egolombra. Ela pode estar numa egolombra. Sim. Né? Só que mesmo se ela estivesse, por exemplo, mesmo que você fechasse, tem certeza absoluta, passou por psicólogo, tá lá no egolombra. Isso também não significa que isso é um desvio de normalidade, porque olha o contexto social que ela está inserida. Ela vive e não é para fazer dela uma coitadinha, não. É isso, a gente não está defendendo a responsabilidade de ninguém, porque toda pessoa que sofre, todas as pessoas que sofrem têm sua responsabilidade no seu sofrimento. Isso é algo fundamental. Mas, por exemplo, é compreensível que uma pessoa que tem 14 milhões de seguidores no TikTok vive uma vida de rainha, de princesa, e que tem tudo que quer na hora que quer, experiencie um momento de tensionamento de uma maneira numa egolombra. Perfeito, é isso. E é pensar no seguinte, né? Eu acho que diz muito respeito também à estrutura social em que ela está inserida anteriormente, né? Porque ela não nasceu assim, ela aprendeu a ser assim. É o fruto, e eu acho que é importante, até o negócio que você falou que é muito importante, né, Eri? Que é entender que não é que ela aprendeu um jeito de maneira passiva, né? Como se ela fosse um sujeito esponja que recebe as informações de fora, processa e aí ela produz. Não, ela é se ela enquanto um sujeito histórico,
né? E aí a gente está usando a lente marxista porque é a lente que opera e funciona para poder fazer essa lógica. Ela, enquanto um sujeito histórico, um sujeito inserido num tempo, inserido num contexto, inserido em uma dinâmica, vai reproduzir e alterar essas próprias dinâmicas da qual ela está inserida, né? E isso é importante porque aí a gente escapa um pouco justamente, pessoal, do discurso da patologização. Porque se eu tô dizendo, né, que ela é louca, ela é viciada, ela tá em abstinência, ela tá em crise, ela é depressiva, ela é paranoica, ela é isso, ela é aquilo. O que a gente tá fazendo? Eu acho que isso é muito subversivo dessa perspectiva mais neoliberal, assim, né, da patologização nesse momento. Isso é muito subversivo. Porque a gente acha que a gente tá arrasando, dando um diagnóstico, e na verdade a gente tá impondo um discurso de normalidade. A gente quando reproduz. É pró-capital. Normalidade pró-capitalista, porque a gente está valorizando uma certa forma de normalidade que atende a um tipo de critério, que é o critério dessa produtividade econômica, dessa forma de performar, dessa forma de se esperar alguma coisa da pessoa, tá ligado? Tem um exemplo muito bom, Gustavo. Você que gosta de NBA, certamente conhece, que é o Kobe Bryant. Sim. Ó, só para poder... Não, desculpa, só para poder dizer, ó, Hunter de Casades, desculpa, mas não sou obrigado a ter empatia com a herdeira mimadinha. Perfeito, Hunter de Casades. Você não é obrigada. Ninguém aqui é obrigado. Ninguém aqui é obrigado. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu estou cagando se a Britney Spears está grávida de um cavalo. Eu estou cagando. Não é sobre Vanessa Lopes. Exatamente. Ela é só um exemplo. É o bait. Vanessa Lopes foi o bait. Parabéns a você que está assistindo esse vídeo. Caiu no bait, né? É isso. Bem-vindo. É isso. Ela é só um exemplo. Podia ser... Qualquer outra pessoa, podia ser eu, podia ser... Eu tenho certeza absoluta que se filmasse Gustavo uma semana fora das lives, vocês iam dizer, é maluco. Não, pô. Fecha. 2 horinhas daqui. 2 horinhas daqui. Tô eu andando pra lá e pra cá. Se me filmasse, a mesma coisa. Tem dia que às vezes eu tô com minha sobrinha que a gente divide e que a gente olha um pro outro e diz assim, olha, hoje a gente tá coringando, hein? Assim... A gente mesmo se percebe nesse lugar de estranhamento, mas isso é normal, você acaba, sei lá, tá cansado, fim de mês, aí vem boleto, vem problema, e você dá uma coringada, às vezes, até pra... Naquele alívio, porra. Não tem empatia com Vanessa Lopes, nem com ninguém, não é sobre isso, é sobre o discurso, é sobre o que tá movimentando. Mas, por exemplo, para dar o exemplo de Kobe Bryant, né, que criou a Mamba Mentality, né, aquela ideia de que se Gustavo acorda de 10 horas para fazer uma live, eu vou acordar de 9, aí no outro dia Gustavo acorda de 8, aí no outro dia eu acordo de 7, aí no outro dia de 6, até que alguém vai acordar 3 horas da manhã para trabalhar até 10, porque aí seus oponentes não vão chegar onde você chegou em nível de produtividade. Eu não vejo ninguém chegando assim e dizer assim, porra, Kobe Bryant é um cara patologicamente obsessivo. Maluco. Ele era maluco. Patologicamente obsessivo. Claro, porque o sintoma dele tá ligado a algo que é normalizado. Trabalhe enquanto eles durmem, se esforce, produza. Só que não é humano você acordar 3 horas da manhã e dormir de 10, passando o dia todo treinando. Isso não é humano. Isso não é saudável. Ah, mas Kobe Bryant foi foda. Sim, meu filho, Kobe Bryant fazendo isso é Kobe Bryant. Você fazendo isso, você cai num colapso. É isso. As pessoas esquecem que o Kobe Bryant era o Kobe Bryant, velho. É isso. Era uma singularidade. Kobe Bryant é uma exceção. Mas, tipo, o comportamento de Kobe Bryant, se você for levar ao pé da letra, você poderia chegar muito rapidamente a uma conclusão. E aí, mais uma vez, não podemos afirmar que ele possuía algum tipo de obsessão, mas por que ninguém chega e diz, porra, o cara é um obsessivo, porra. Precisa de um tratamento. Ninguém vive 24 horas full time pensando em trabalho, em produção melhor. Pô, quase que obsessivo a mentalidade mamba. Uhum. Só que, claro, ele não vai ser colocado como louco porque ele é um cara que teve sucesso no trabalho, sucesso financeiro, reconhecimento, status, e o sintoma dele, entre aspas, é um sintoma socialmente aceito. Uhum. Agora, claro, se você ficar feito o meu antigo vizinho lá, ficar na parada de ônibus, reclamando de todo mundo, falando umas coisas nada a ver, fumando o cigarrinho dele e correndo atrás de quem chamava ele de Bolsonaro, aí é doido. Você não tem nem dúvida. Mas por que ele é doido, pô? O cara odeia que chama ele de Bolsonaro. Eu acho ele super sensato. Eu também odiaria se alguém me chamasse de Bolsonaro.
Não, ele ficava puto, ele ia atrás, pegava a pedra e os cacete. Cara. Ele não gostava que chamava ele de Bolsonaro. Sim, até a forma como nós sofremos, se ela é bem vista, por exemplo, isso minha sobrinha fala muito, né? Porque ela estuda muito essa questão da pessoa gorda na sociedade. Quando uma pessoa, por exemplo, entra em depressão, perde uns 10 quilos, principalmente mulheres, o que é que as pessoas dizem? Nina, mas tu tá ótima. A pessoa tá em frangalhos às vezes. Percebe? Uhum. Então, é muito mais complexo. É muito mais complexo. Pode ser que Vanessa Lopes não tenha nada e tava só fingindo ali para fazer um marketing, porque todo mundo falou dela, deu certo. Sim, Bem ou mal, todo mundo falou dela. Pode ser só marketing. Pode ser. Pode ser que ela esteja pode ser que ela entrou numa egolombra lascada. Beleza. Pode ser abstinência do vícios em telas. Pode ser. Pode ser até um surto psicótico, no sentido de que ela acha que tá todo mundo atuando, não sei o que, tá. Mas a gente só pode chegar a uma conclusão sobre isso através de um acompanhamento. Promover o discurso de que ela tá doente, é doida, não sei o que, é promover um discurso neoliberal de normalização das pessoas que ignoram que os seres humanos são seres humanos. Eles vivem, eles sentem, eles sofrem, eles ficam tristes, eles coringam vez ou outra, eles têm egolombra vez ou outra. Sim. Sim. Eu acho que até a gente pode voltar no velho Marx. É a mercantilização humana. É a transformação da pessoa num objeto impassível, em alguém que serve para poder gerar valorização de capital. É a retirada do elemento da humanidade. É a retirada. E não é à toa que eu acho que isso aparece, por exemplo, nesse quadro dela, quando ela aparece falando isso. Por quê? Porque toda a estruturação, né? Eu acho que nós, né, vou me incluir nesse grupo, vou incluir você também, nós que somos influenciadores das redes sociais, nós somos produtos. Nós somos produtos. E muita gente nos trata, né? A dinâmica da plataforma, a dinâmica econômica de como a plataforma opera é a partir da mercantilização. Nós estamos vendendo a nossa força de trabalho nesse processo de divulgar as coisas, de produzir ciência, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo que a gente faz esse processo da nossa venda da força de trabalho, a gente vende a nossa imagem, tá ligado? A nossa imagem é transformada nesse sentido. Então é uma marca, é claro, né, de um processo de mercantilização e que reifica, né, que coloca o objeto como central. Então, não importa muito como tá a Vanessa Lopes, o que importa é o quê? É o conteúdo que ela está produzindo. Tem um episódio, acho que de South Park, muito bom, que é falando sobre as divas pop, né? E aí, tipo, uma diva que vai lá e aí ela começa a surtar, não sei o quê, se mata, e aí depois que ela se mata, dá aquele boom de audiência e aí surge outra diva pop que vai ser consumida pelas pessoas até explodir e virou outra diva pop, né? Quem me disse isso uma vez, Eri, foi o Gui, a Rita, porque ele estava me falando que existe um ciclo de reciclagens dessas pessoas. O que é a Ariana Grande, se não a Mariah Carey para a geração Z? O que é a Lady Gaga, se não a Madonna dos millennials? Ou da geração Z, enfim. Quem é a Britney Spears? Pô, é que a Britney Spears foi o projeto da Madonna que encontrou o meltdown, e aí é interessante, né? Encontrou o derretimento psíquico por uma série de abusos, por uma série de imposições, de violências patrimoniais, de violências paternas, de violência da forma de como ela foi tratada enquanto uma mercadoria. E aí, é isso. Snap. Eu me lembro, inclusive, por exemplo, quando Amy Winehouse estava, né? Amy Winehouse é um caso paradigmático desse processo da indústria cultural assassinar uma pessoa, essa é real. Né? E as pessoas diziam, né, que Amy Winehouse estava em sofrimento, era visível. Porém, as pessoas agiam, muito do senso comum era como se Amy Winehouse fosse uma pessoa problemática. Ela tem problema com drogas, ela tem problema com álcool, ela tem problema com relacionamentos com os namorados, com uma parada totalmente essencializada, né? Só que no fundo, quando você vai analisar a situação, ela inclusive no documentário dela, ela fala uma coisa da qual me tocou muito, que ela disse, eu não queria aquilo, eu só queria cantar. Isso, bicho, entendeu? Aí, e eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente percebe que essa reprodução é uma reprodução que para ela operar, para ela funcionar, ela precisa massacrar as pessoas.
Ela precisa disso. Gente, eu acho que essa é a questão, né? A gente pode perceber que o sofrimento, né? Eu acho que esse é um negócio que a gente já conversou muitas vezes, né? Nos nossos ciclos, debates, palestras e tal, que o sofrimento, ele é algo inerentemente humano. Presta atenção, ele é inerentemente humano. Porque a vida é triste, a vida é feliz. Porque eu acho que é isso. A gente não consegue entender o real divertidamente, gente. Não se consegue entender o significado de alegria se você não nega a alegria. Se você não nega a felicidade. A tristeza é um sentimento que compõe a humanidade. Que compõe a dinâmica das nossas relações sociais em certos períodos, em certos momentos, em certas articulações. Não dá para ser feliz 24 horas. E não adianta a gente dizer que o pós-revolução brasileira, né, ele vai ser o folheto, né, do arco-íris, as pessoas montadas em velociraptors com metralhadoras, sabe? Não é nada disso. Vai ter sofrimento, vai ter morte, vai ter problema. A diferença... Inclusive, eu sempre digo, a revolução ela precisa vir para que a gente tenha direito a sofrer dignamente. Perfeito. A gente não pode sofrer por ônibus que não chegue, a gente não consegue trabalhar, pela casa que se anunda, por uma colega como nós tivemos que teve leptospirose e morreu por causa de descaso, uma coisa absurda. A gente não pode sofrer por isso. A gente tem que sofrer porque o esporte é uma porcaria, porque vez ou outra São Paulo vacila, porque um grande amor foi embora, perdi esse grande amor, porque uma pessoa querida se foi, porque quando a gente estiver chegando velho, os nossos amigos vão começar a morrer e a gente vai dizer, poxa, por que eu tô ficando sozinho? Ou porque eu tô solitário? A gente tem que sofrer por coisas humanas, né? E aí, foda-se, Vanessa Lopes, ela é uma burguesinha, beleza, foda-se. Mas não vamos tomar para a gente um discurso que coloca o ser humano como se fosse uma máquina de produção e de normalidade, porque ele não é. Perfeito, perfeito. E isso corresponde aos interesses da reprodução do capital, da valorização do capital. Porque enquanto a Vanessa Lopes tá aí sofrendo, né, por qualquer razão que seja, a Globo tá dando graças a Deus. Graças a Deus. Foi semanas falando disso, né? Dias falando disso. Isso significa mais engajamento, mais visualização, mais cota de patrocinador, mais exposição das marcas. Isso significa reprodução da estrutura do capital. É isso. A partir... E é o resultado disso, né? É a partir da imposição de um discurso de normalidade e de uma tentativa, né, da produção, da adequação a essa normalidade. Qual que é o normal? É você estar concentrado, é você estar sereno, é você estar calmo. Racional. Mais razão e menos emoção. BBB? Lendo livros, né? Leio livros. Mas aqui, isso não é uma crítica a ninguém, viu, gente? Mas aqui, ó, é sempre a perspectiva de você produzir alguma coisa que vai corresponder, idealmente, a uma determinação social. E uma determinação social que é arbitrária. Isso é muito importante, porque essa determinação social, ela não vem do cu do palhaço, né? Ela não vem do nada. Ela vem de um lugar estruturado economicamente. Economicamente. Porque esse tipo, né, ele falou, esse tipo de sofrimento é um sofrimento que é condicionado. A gente não sabe qual é a origem dele, não sabe. Mas uma parte sensível dos sofrimentos humanos são causados por angústias materiais. Porque o ser humano é muito mais... E o capitalismo neoliberal percebeu isso, né? Colocar a... Não, acho que... nem sei se ele percebeu isso, tá ligado, Eri? Eu acho que nem foi ele que percebeu isso, mas eu acho que ele impõe uma nova dinâmica que o capitalismo liberal já reproduzia, só que ele vai conseguir dar uma repaginada discursiva nisso, né? Colocando lá os velho feio neoliberal. Nossa, eu vi hoje uma foto do Milton Friedman novo. Esse velho, ele era novo, ele parecia velho. Porque, bicho, ô menino feio da porra. Mas eu digo às pessoas... Eles eram feios, mas vocês têm que entender que tem que ver as pessoas por dentro. E por dentro eles eram ainda piores. Porra, pelo amor de Deus, é isso, é isso. E aí você, e aí você pega essa repaginação e qual que é a dinâmica? A pessoa produz melhor quando ela está em sofrimento. E não é à toa que o livro, por exemplo, de Mises, o principal livro de Mises, é um livro sobre psicologia. Exatamente, exatamente. É a praxis, a ação humana. É um livro sobre psicologia humana.
Sobre a praxeologia, Como né? Qualquer bosta, ser assim. um ser humano normal. Sim. E, pô, e aí isso é interessante, o sofrimento que é colocado na nossa dinâmica contemporânea é um sofrimento que é imposto justamente pelo excesso de felicidade que é obrigatório ter. Um excesso de felicidade que marca a produtividade, que marca a alegria, que marca o sexo, que marca a performance, que marca a personalidade. Tanto que é isso. Porra, o que eu conheço de gente, né, que está diagnosticada com TDAH, com ansiedade, com vários elementos que muitas vezes fazem parte de um discurso que é medicalizante, não no sentido de que as pessoas não tenham isso. Não é isso, né? Mas é num discurso em que a gente vê a vulgarização dessa matéria, em que a gente percebe que criança agitada só pode ser TDAH. Só pode ser. Eu dei aula, e Gustavo vai entender o que eu tô dizendo, né? Dei aula para uma turma uma vez de 6º ano, que era eles eram uma escola integral, de 7 às 3 da tarde. Eu pegava a última aula da sexta-feira, pós-educação física. Nossa, meu Deus do céu! Nossa. Se eu fosse chamar criança agitada de TDAH, eu teria uma turma ali de 30 alunos com TDAH. A questão é, uma criança, depois de 5 dias num colégio integral, pós-educação física, ela não tem concentração. Inclusive, se ela tiver estranho, tem algo errado. Sim. Inclusive, eu me lembro que a ex-esposa do meu irmão, uma vez, foi uma criança que tinha meus problemas domésticos, e ela dizia: o que eu achava mais estranho em Eribaldo é que ela era uma criança comportada demais para ser criança. É isso! Em volta, todo mundo me achava maravilhoso. Eu era criança que ninguém ia dizer, pô, bota no psicólogo, esse menino tem problema. Ninguém ia dizer, era comportado, obedecia todo mundo, ficava quieto, não mexia em nada, não ia pra cima, pra baixo. Estudava, fazia tudo. Ela dizia, Eribaldo é muito normal pra ser uma criança. Porra, velho, é isso. E aí, eu também era essa criança Comportada, quieta, que sempre tava ali. Aí eu fiquei o quê? Totó. Eu sou totó da cabeça. Totó. Como diria Lenin, totó da cabeça. Sabe? Brincando, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não vou medicalizar o meu próprio discurso. KKK. Mas, tipo, eu acho que é isso, né? A gente percebe que há uma imposição. E quando a gente vê esse reforço, né, discursivo, a situação piora muito. Por quê? Porque a gente tá reproduzindo a lógica da medicalização, da patologização. E pode até ser, né? Vamos de novo, dar aqui o benefício da dúvida. Pode até ser que uma criança tenha alguma questão com processamento auditivo, que ela tenha alguma questão com concentração, com foco, alguma coisa assim, e que tá também condicionado, isso é importante, a outros estímulos a que ela é exposta. Porque se ela tem, né, na mão dela, por exemplo, um celular que vai bombardear ela de coisa, em que ela vai ficar vendo um monte de parada, é capaz que ela aprenda, e aí é isso que é fundamental, que ela se relacione com aquele meio, com aquela experiência, de uma maneira que vai criar nela um senso de urgência. Por quê? Porque a rede social tá ali. Porque o YouTube tá ali. Porque é tudo on demand. Porque é tudo nisso. Quase Guy Debord, né? A sociedade do espetáculo. É pai filmando criança dando chilique pra postar na rede social, pra mostrar para as pessoas da rede social que a criança está fazendo malcriação e vai expor a criança desse jeito, porque isso é uma maneira de educar. Como que você espera que haja qualquer tipo de disposição ou discurso à normalidade uma conduta como essa? É a espetacularização da vida como um todo. É a mercantilização, tipo, é isso. No final das contas, meu filho tá aqui para ser educado tal qual, né? Eu vou humilhá-lo, porque é isso, eu vou humilhá-lo na rede social e eu ainda vou exigir que ele ache normal. E ainda tem um agravante que é, esse tipo de discurso, ele termina deslegitimando e sendo muito prejudicial para as pessoas que estão em sofrimento. Porque o que é que vai acontecer? A pessoa que está em sofrimento, ela, primeiro, ela está sendo bombardeada de conteúdos patologizantes, né? Aqueles conteúdos que você vê muito hoje em TikTok e tal, não sei o que é. Esqueci a chave. Eita, coisas que um déficit de atenção faz durante o dia. Esqueci a chave, botei a meia errada, queimei um arroz. Isso não diz nada sobre nada. Uma pessoa com déficit de atenção faz isso, como uma pessoa sem déficit de atenção faz isso.
E aí, muitas vezes a pessoa já chega, né, no consultório do psiquiatra, do analista, do psicólogo, e diz, tem um déficit de atenção. Isso não diz nada sobre a pessoa. Isso não fala nada sobre como a pessoa sofre. A déficit de atenção, nesse caso, se perde no próprio diagnóstico. Ela é descolada do ser humano. Perfeito. Então você vai tirar daquela pessoa a oportunidade de, primeiro, você tratar essa pessoa como se ela fosse um ser sem autonomia, né? Ela é um cérebro que comanda todo o corpo, né? Então ela não tem autonomia para tomar conta da vida dela, tomar as rédeas da vida dela, coisa que Fanon mostrou ser possível, inclusive com pacientes psicóticos, né? Então, para pegar um exemplo de um diagnóstico muito mais complexo e difícil de lidar, como diagnósticos de psicose. E ele mostrou que é possível, mesmo dentro das particularidades daquela pessoa que possui psicose, é possível aquela pessoa participar, viver, interagir, sofrer, de maneira a não ser excluída ou vista como anormal na sociedade. Uhum. Ela só é diferente. Assim como uma pessoa com déficit de atenção, uma pessoa com depressão, pessoas com autismo, diversos outros diagnósticos que hoje são mais comuns, essas pessoas não podem ter a sua humanidade reduzida ao diagnóstico. O diagnóstico é parte da vida delas? Para chegar a esse diagnóstico, é muito mais complexo do que você ver o vídeo da pessoa, alguma parte, ver um checklist no YouTube, porque o DSM nada mais é do que um TikTok em papel. É um TikTok institucional. É um TikTok institucional. O DSM ele tem tanto rigor científico quanto um videozinho de TikTok que lista que déficit de atenção faz X, Y ou aquilo. Olha os psiquiatras cancelando a gente, Eribaldo. Pode cancelar, cancela. O diagnóstico de depressão no DSM tem 7 diagnósticos de depressão. O último se chama depressão imprecisa, que é tudo que não for o resto é o 7º. Ai, caralho, como é que é muito mais complexo. Fora que opera-se uma redução biológica, no sentido de reduzir a pessoa ao cérebro, Perfeito. Que nem a neurociência hegemonicamente acredita nisso. Há diversos neurocientistas que dizem a neurociência explica o como, ou seja, como a depressão funciona no nosso cérebro, baixa serotonina, muda a regulação hormonal, etc, mas não explica por quê. Por que as pessoas sofrem daquele jeito. Isso é um neurocientista que falou, o Antônio Damasio, que é um dos mais importantes. Aqui, Só para concluir essa parte, então, assim, a gente precisa, inclusive para a pessoa lidar com o seu sofrimento melhor, humanizar as pessoas. Dar a essas pessoas autonomia. Esse diagnóstico faz parte da sua vida. Se fizer um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, analítico, multiprofissional que chegue a esse diagnóstico, ele vai fazer parte da sua existência? Vai. Ele é parte de como você age no mundo? Sim, mas ele não reduz a sua existência, a sua experiência no mundo e com os outros a isso. Você é capaz, enquanto ser humano, de ter autonomia e de se colocar no mundo da forma como você deseja, independente do seu diagnóstico. Ou melhor, com o seu diagnóstico. Perfeito. Acho que isso é muito importante, né? Porque o Wolf CB é muito louco, né? Ele fez uma pergunta que eu acho que é muito legal pra gente poder dar essa encaminhada, pra gente poder mesmo refletir, né, sobre isso. Porque ele perguntou, mas não é o cérebro que controla tudo? E aí você vê justamente uma perspectiva científica que é muito positivista, né? No sentido de que ela entende que existe uma entidade chamada cérebro. E essa entidade chamada cérebro, que tem seus disparos neuronais, que tem seus disparos de impulsos elétricos, é o que faz com que a gente viva o mundo. É como se fosse Deus, né? Aqui eu tô pensando da perspectiva idealista, né? É uma perspectiva muito metafísica, porque ela lida com essa questão. Tem uma razão, uma lógica, né? Que comanda todo o resto. Como se primeiro, né? E eu gosto muito da fenomenologia por isso, porque não é como se nós não temos um corpo, né, gente? Nós somos um corpo. A gente é um corpo. A gente é um conjunto, né, que opera a partir não de impulsos elétricos tão somente, mas a forma como isso é configurado é afetada também pela maneira de como a gente experiencia o mundo enquanto sujeito,
E o mundo nos produz experiências. Só que não é, tipo, a dialética no esquema kantiano, né? Tipo, tese e antítese, né? De dois objetos separados. Não. É tudo o mesmo bololô, ha. É tudo o mesmo bololô. E aí, a nossa percepção e a forma de como a gente age é não vou dizer condicionada, é um termo meio ruim, porque parece que é treinamento, mas condicionada eu acho que pelas formas de como... Determinada, perfeito. Ela é determinada pela nossa experiência no mundo material. E é por isso que é tão urgente a gente mudar o mundo material. Porque não dá pra gente pensar numa superação dessas questões de maneira permanente, de vista a emancipar a humanidade, se a gente joga, né, as deposições da fé ou qualquer coisa assim, tá ligado? Nessa perspectiva, de uma perspectiva de que a gente olha pra essa entidade cérebro ou entidade razão, ideal, que controla todo o resto. O Emílio, só para eu fazer uma indicação, o Emílio, do Blablalogia, tem um vídeo no canal dele em que ele faz, enquanto cientista, uma análise que mostra que crianças que comem menos, crianças que não têm acesso à alimentação adequada, podem sofrer problemas com relação ao desenvolvimento do pensamento, ao desenvolvimento da lógica, à percepção da realidade. Não é uma coisa que veio do cérebro. Veio do cérebro, como se ele fosse um construto parado no tempo, como se ele fosse uma coisa que tá lá sozinha. E aqui, ó, o grande... Tem um usuário muito bom aqui no chat, ele que é o Boiola, né? Então, o Boiola, né? Olá, Boiola. O Boiola falou, mas o cérebro realmente controla todo o resto. Só depende do seu conceito de controle de todo o resto. A ciência opera dentro de um espaço infinito, mas contornável. Tem uma borda, mas é infinito dentro disso. Não sei se faz sentido. Eu realmente não... Eu não consegui visualizar, Boiola, desculpa. É isso. Mas você ia falar alguma coisa, ele, desculpa. Tem um exemplo muito bom, que é, por exemplo, ignorar o cérebro e a corporeidade, que é o erro de Descartes, né? Inclusive o livro desse neurocientista que vai dizer que a neurociência é incapaz de explicar o sofrimento humano, ele só pode explicar como esse sofrimento reage no cérebro, como o cérebro reage ao sofrimento, né? Então, o livro se chama, inclusive, O Erro de Descartes. E isso é um erro, assim, primário, né? Até porque como é que você, ser humano que tem um corpinho aqui, se você tropeçar, vai sentir uma dor da desgraça, você vai dizer que eu penso, logo existe. Não, você é porque você é um todo. Você é corpo, mente, cérebro. Tudo isso determina. Reduzir ao cérebro é você cair num idealismo empiricamente embasado. Perfeito. No materialismo vulgar. Isso. No materialismo vulgar. E aí, um exemplo muito bom é, por exemplo, transtornos alimentares ligados a transtornos de humor. Por exemplo, bulimia ou disfunção de imagem, esse tipo de coisa, que a pessoa se vê mais gorda ou mais magra, etc. Né? Geralmente a pessoa se vê mais gorda, né? E aí entra em processos de vomitar, esse tipo de coisa. Por quê? Numa sociedade em que valoriza o corpo magro, o cérebro decidiu que a pessoa vai se enxergar gorda. E agora? Como a neurociência vai explicar isso? Porque pessoas que estão tentando entrar num padrão de beleza existe desde sempre na história da humanidade. Os padrões de beleza mudaram drasticamente. Por exemplo, na Renascença tinham corpos mais gordos, eram corpos vistos como saudáveis, porque não tinha doença, que se alimentava bem, por isso corpos mais gordos eram corpos mais belos. Porque somente numa sociedade em que a magreza, a definição dos músculos, das curvas, passou a ser um imperativo estético socialmente circulante, que agora o cérebro decidiu que ele vai fazer uma distorção de imagem para a pessoa se ver gorda e se encaixar no padrão de beleza que a sociedade coloca. Como a neurociência vai explicar isso? Como diz Antônio Damasio, um dos neurocientistas, e tem a equipe dele que trabalha na Universidade da Califórnia, não explica. Não explica. Essa é uma dimensão sociológica da explicação do sofrimento e não biológica. A explicação biológica vai dizer o cérebro vai alterar a química da região tal do cérebro, que é uma região responsável pela produção da autoimagem, etc. Mas por que essa autoimagem produz você se enxergar como mais gordo do que é, mais feio do que é? Porque essa é a dimensão da construção do sentido que o humano dá ao próprio corpo, que passa pela cultura. Qual é o cabelo que é bonito, socialmente aceito? É liso? É crespo? Né? Por que, por exemplo, tem uma série muito boa que a menina negra começa a se esfregar para ficar mais branca? Por que essa forma de sofrimento dela é se esfregar para ficar mais branca?
Por que essa distorção de imagem dela produzia uma necessidade de se embranquecer? Será que é porque ela vivia nos Estados Unidos do apartheid? Então, assim, não podemos eliminar que nós sim somos seres cerebrais, corpóreos. Mas esse ser corpóreo vivencia sua corporeidade dotando sentido ao mundo. E esse sentido determina a forma como o corpo se coloca no mundo. Aí, ó, papai, você esqueça tudo. Ó, e aquele negócio. Se a galera quiser negar, contrariar, qualquer coisa, é isso. Contrarie. Levanta o ponto, porque, ó, só para poder colocar aqui, o Boiola explicou o ponto dele, né? Ele disse que a ciência explica muitas coisas a partir de um recorte. Isso é importante. Isso é muito importante. Fundamental. Fundamental. Senão a gente cai na perspectiva positivista, na perspectiva de metafisização, de idealização da própria forma de fazer ciência, enquanto um reduto ligado a certas determinações que são arbitrárias. E aí, ó, quem tá falando isso não sou eu. Tio Engels em Dialética da Natureza. Tio Engels em Dialética da Natureza levanta e discute essa questão. E aqui, ó, o Wolf CB falou, eu continuo com o meu ponto, o cérebro controla tudo. Não quer dizer que ele está desconectado de estímulos externos. Eu não estou achando que estamos imunes ao que acontece. Só que o cérebro é quem processa as informações. A questão é essa, Wolf. O seu cérebro não é igual ao meu. O cérebro do Eribaldo não é igual ao seu. O cérebro de nenhum de nós tem os mesmos estímulos, até para pensar do ponto de vista biológico, bioquímico, que o seu, ou de que qualquer outra pessoa. A questão... O cérebro é plástico, né? Inclusive a própria neurociência chegou a essa conclusão, que é um paradoxo, né? A neurociência diz que o cérebro é plástico, mas a psiquiatria pega... embasado em evidências, né? Sempre, claro. Claro, sempre. Embasado em evidências, sabendo que o cérebro é plástico, diz que o cérebro tem que funcionar de uma maneira padrão. Ou ele é plástico, ou ele funciona de uma maneira padrão. Ou ele é plástico, ou ele é padronizado. Não tem. É isso. Não tem outra constituição. Não tem outra forma. Porque a questão é essa, né, mano? Não é que o cérebro processa informação e aí essa informação desce pra gente, se transforma em linguagem e aí ele ganha materialidade. É a própria materialidade da experiência total da história, da experiência corpórea, da experiência do aprendizado, ideológica, bioquímica, que produz a nossa relação com o mundo. É isso que produz a relação com o mundo. Não é justamente essa informatização. Não é por quê? Porque se o cérebro só processasse informações, nada seria criado. Nada... Bota uma pessoa isolada, né? Aquela coisa do menino Tarzan, do Pequeno Príncipe, do menino Lobo. Isole um ser humano para ver se o cérebro vai processar alguma coisa. O cérebro vai processar instintos imediatos, comer, sobreviver, mas não vai... A pessoa possível, muitos dos casos de pessoas que foram criadas isoladas com animais, etc. E tem vários casos desses na história da humanidade que você pode pegar e que muitos são usados para pesquisas em psicologia, que a pessoa às vezes não desenvolve fala, às vezes não, né? Não desenvolve fala se não teve contato, não desenvolve noções éticas, morais, noções de bom e ruim da alimentação e come qualquer coisa, etc. Porque sim, o cérebro vai processar, vai continuar processando, mas o sentido desse processamento, por exemplo, tô com fome, o cérebro ele processa a informação da fome, vá comer, é o que o cérebro vai dizer para você, coma. Você pode comer um pedaço de comida estragada, ou você pode magicamente dizer assim, caramba, eu já tô com a vontade de comer sarapatel. Já tá chegando a hora da até um negócio. Sarapatel. O cérebro tá mandando você comer. O comer sarapatel é algo da cultura. Tá ligado aí eu sou pernambucano, que isso é comida típica de Pernambuco, tá morando em São Paulo, dá saudade dessa comida que aqui é um pouco mais difícil de encontrar. Ou então a pessoa diz assim, uma coisa que eu amo daqui de São Paulo, pizza. Porra, mas hoje eu tô com a vontade de comer uma pizza, velho. Aí a pessoa ainda diz assim, não, pô, mas toma aqui um hambúrguer, tu não tá com fome? Aí eu digo, não, é nem comer hambúrguer. Eu tô com fome, mas eu tô com fome de pizza. Veja, a informação do cérebro, ela não é uma informação tipo, agora Eribaldo vai ficar com fome de comer pizza, vai bater pé e só vai querer comer pizza de pepperoni. Não, a informação do cérebro é imediatamente ligado ao natural. Coma, sobreviva, durma, descanse, se tá frio, tá calor, isso tá lhe incomodando. Você produz uma imagem errada, mas por que aquela imagem errada provoca um mal-estar? A imagem equivocada que o cérebro produz, que faz com que você se veja mais gordo, só produz um mal-estar numa sociedade em que ser gordo é um problema. Exatamente.
Exatamente. Isso é matar a pau, né? Porque eu acho que é isso, é entender que essas dimensões elas não são estritamente advindas de um lugar pré-determinado. Como se a gente processasse informação da mesma maneira e como se as informações que a gente processasse fossem vistas da mesma maneira por todos os sujeitos. Claro que há, e é inegável que existe uma verdade objetiva e histórica. Isso existe. A gente não vai cair no relativismo pós-moderno que acha que tudo é passível de interpretação e de que nada é... Tudo é líquido, né? Tudo é líquido, né? Nessa desgraça. Não. Existem pontos que são sólidos. Há solidificação do real, né? Só que essa solidez ela é baseada justamente, e aí que está o ponto, na própria forma de como a sociedade é constituída. Na própria forma de como ela existe, está e se reproduz no mundo. Porque senão, o cara mandou aqui, os cientificistas vão dizer que tem um neurônio de calabresa e um neurônio de 4 queijos, que são ativados quando você quer comer eles, né? Acho que o meu neurônio de 4 queijos, ele é muito presente, velho. Não, Tavares Lucas 9, a questão é essa, há o livre-arbítrio, né? Há a possibilidade de decidir as coisas. Há a possibilidade de decidir as coisas, mas essas decisões, esse processo, ele é intermediado pela nossa experiência e nossa relação com o mundo. A gente não escolhe à toa. A gente faz a história, mas sob circunstâncias que nos são herdadas. Ai! Comida, você só escolhe em circunstâncias que são herdadas. Tipo, por que eu não digo assim, caralho, vou comer agora um hidromel? Apesar que agora voltou, né? Hidromel. Não, porque não é da minha cultura. Eu vou comer uma... Vou dizer assim, porra, que vontade de tomar uma pituzinha. Eu sou livre pra tomar uma pituzinha, que é a cachaça da minha terra. Mas eu só posso ser livre para escolher a pituzinha porque eu vivo num mundo onde pitu é uma opção para mim. Eu fui determinado a escolher pitu e culturalmente tomar pitu é algo ok. Aqui em São Paulo já é 51, é diferente. Sim, mas essa questão, né, são escolhas que são intermediadas pela nossa relação com o mundo. A gente não escolhe alguma coisa que a gente não conhece, claramente, né, ou sei lá, às vezes escolhe. Mas a gente não escolhe algo que, de alguma maneira, a gente não se relacione. Eu acho que é isso. A gente não tem como escolher alguma coisa de que imediatamente não vai ter nenhum tipo de relação, nenhum tipo de produção de experiência com o mundo. Eu acho que essa é a questão central. Eu acho que isso é fundamental. Enfim, eu acho que até a gente levantou um aspecto de discussão que nem estava planejado, né? Terminou. Não, é isso. A galera falando socorro, que vontade de almoçar. Antes da gente terminar, e a gente ir pro conhecer o zagueiro da Arábia Saudita, eu queria propor aqui pro Eri, que me mandaram posteriormente um vídeo de uma pessoa bem famosa, você conhece ela, que é a doutora Ana Beatriz, né? A psiquiatra das estrelas, né? A rainha do DSM, que pediram pra gente assistir ela comentando do caso Vanessa Lopes. Então eu queria saber, né, se o Eribaldo está disposto a participar desse momento, né, incrível, junto comigo para poder... Eu sempre quis ter a oportunidade de comentar doutora Ana Beatriz, né? Então eu acho que a gente vai tornar esse sonho realidade, mas antes da gente ir pro próximo vídeo, que vai ficar separado aqui, né, não vai tudo na íntegra, Eribaldo, divulga suas redes sociais aí para todas as pessoas, seus trabalhos, seus jabás, seus cursos, seus desabafos e suas ameaças. Por favor, prossiga. Meu jabá já dei aqui, vou dar 2 de novo. Tem o livro, inclusive, chama Marxismo, Psicanálise e Revolução, foi a organização minha, de Jones, Christian Duca, e tem textos de Gustavo, texto de Dalila, de Daniel, de Tessa, de muita gente massa, debatendo muitas coisas, inclusive coisas sobre temas que tocam nisso que a gente falou aqui hoje. E também tem a segunda edição que está em pré-venda do livro Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, ou Mal-Estar nas Universidades, lá na Ruptura Editorial. Então saiu a segunda edição com um prefácio novo e pós-fácio do nosso queridíssimo Gustavo Gaiofato. Além disso, na classe esquerda vocês têm acesso aos meus cursos, eu tenho 2, um que é Desvendando a Dialética, com Introdução ao Pensamento de Hegel, e o outro que se chama Por que não há revolta, neoliberalismo como contra-revolução. E vocês podem encontrar tudo isso, principalmente no meu Instagram, porque no meu Instagram tem o link na bio e vocês podem acessar. Eu tenho Letterboxd para falar besteira de cinema, às vezes eu publico alguma coisa ou outra no YouTube que eu não sou muito fiel, mas enfim. Tem umas coisinhas lá que a gente pode trocar uma ideia, e lá pelo meu Instagram vocês vão ter mais informações, @Eribaldo Maia. E o desabafo é: esporte, por favor, pelo amor de Deus, suba esse ano, não aguento mais sofrer.
Não tem jeito, não tem jeito. Ó, então, sigam o Eribaldo Maia em todas as redes sociais, façam curso, comprem um livro, é bom demais.